A gente segue acompanhando o caso do pequeno Levi Nascimento dos Santos. Também outra coisa absurda que aconteceu aqui. Ele tinha 4 anos e foi assassinado no dia 27 de maio pelo próprio pai, Mateus Soares Omena dos Santos, de 24 anos, que confessou ter envenenado essa criança aqui para se vingar. Sabe de quem? Da ex-companheira. A Polícia Civil indiciou o Mateus e a gente vai agora chamar ao vivo a repórter Mônica Hermílio, que a gente vai saber, né, Mônica, qual é o crime que ele vai responder a partir de agora. Um crime que chocou, que choca. Só em falar, a gente já fica muito revoltado, chateado, né? Mônica, é com você. Conta pra gente aí agora, teve um indiciamento, né? A polícia já confirmou essa história, que crimes agora ele vai responder com você. Pois é, Douglas, como você bem falou, um crime que chocou, né? Ninguém esperava, inclusive a família não esperava que isso acontecesse. A criança passou o fim de semana com o pai, na segunda-feira o pai dá o café da manhã juntamente com a avó, né? Que não sabia das intenções dele, dá o café da manhã da criança, leva a criança para a escola e logo em seguida a criança passa mal e morre. Um crime que chocou. E chocou ainda mais, né, pela frieza do pai de acompanhar, de bradar por justiça, né, de querer que a polícia descobrisse, né, o que tinha acontecido, enfim. E para no final ele admitir, ele confessar à polícia que ele mesmo tinha colocado chumbinho no mingauzinho, né, na comida da criança, no café da manhã do filho, o Anthony, de 4 anos. Foi envenenado e, infelizmente, foi sepultado exatamente no dia em que completaria 5 anos de idade. Uma dor para a mãe e para todo mundo que acompanhou esse caso também, tenho certeza que sentiu, né, junto com a família. Para falar sobre esse indiciamento, vou conversar agora com o delegado Sidney Tenório, que já está aqui com a gente. Delegado, obrigado por nos receber. Por quais crimes o Mateus, né, o pai do Anthony, será indiciado? Boa tarde. Boa tarde a todos. Ele vai ser indiciado pelo crime de homicídio qualificado, Mônica, com a qualificadora do uso e emprego de veneno, né, que é uma forma que torna o homicídio, que ele sai da pena de 8 a 20 para 12 a 30 anos, né, e com a causa de aumento de 2/3 por ter sido praticado pelo ascendente, no caso o pai, contra a criança menor, no caso menor de 14 anos. Né, a gente também tem uma causa de aumento de pena, né, no caso um agravante, que é justamente o fato dele ter premeditado. Inclusive ele mesmo falou no depoimento dele que houve, né, a premeditação. Ele comprou o veneno, no caso, na quarta-feira anterior ao final de semana. Segundo ele, passou com a criança no final de semana, não teria dado durante o final de semana por coragem, mas na verdade a gente sabe que ele usou de todos os meios, todas as ferramentas possíveis para tentar se livrar da culpa, né? Inclusive, como você bem falou na sua fala, ele chegou a pedir justiça, né? Assim, ele jogou, né, o frasco de veneno na escola para tentar ver se alguém responsabilizava algum funcionário da escola. Não é assim, é aquela coisa, né? É um crime que assim, a gente investigou no primeiro momento, é bom frisar que posteriormente foi para a DHPP, né, onde o delegado Arthur César deu continuidade às investigações e promoveu o indiciamento. A gente fez aquele primeiro trabalho. No dia do fato, a gente foi o responsável pela prisão efetiva mesmo, juntamente com o delegado do Geral Gustavo Xavier, pelo delegado Igor Diego da Draco. Nós fizemos a prisão, nós fomos no local que ele comprou o veneno, né, nós fomos na escola. Então, assim, nós ouvimos a confissão, né, detalhada do Mateus. E assim, o que chama a atenção foi justamente isso. Foi um crime que eu passei assim, os últimos 10 dias, a todo mundo que me perguntava, comentava, né, porque assim, ele foge de todos os padrões de cuidado, né, que geralmente nós que somos pais sabemos que o cuidado, o zelo. E no caso dele, Mônica, demonstrou a frieza, porque assim, a gente passou para a imprensa uma parte, né, das filmagens, que era a parte mais detalhada, que é assim, que realmente criminava quando ele joga o frasco de veneno, que depois ele confessou que realmente era o veneno chumbinho que ele jogou na escola, né? Mas é o fato dele ter inclusive dado um beijo na cabeça da criança. Ele sabia, né, que tinha envenenado o filho, ele sabia que seriam os últimos momentos de vida da criança. Ele deixa o filho na porta da sala, ele dá um beijo na cabeça da criança e sai, e quando ele joga o frasco. Então assim, é um crime que chocou, né? Tenho certeza que agora o Poder Judiciário, é bom, né, ressaltar que no dia seguinte à prisão, ele teve a prisão preventiva decretada pelo Poder Judiciário, permanece na condição de preso. A gente parte de um crime de pelo menos a pena mínima de 30 anos, mas com várias agravantes,
porque a expectativa da polícia é que ele realmente seja condenado, é muito difícil. Né? Existe, inclusive, a confissão de que ele não seja condenado e que a pena seja bastante severa. Doutor Sidney. Delegado, com esse indiciamento, ele já se torna réu? Ele pode ir a júri popular? Ele, no caso, aí ainda vai ter a questão da denúncia, né? Assim, a gente passa, só para que se entenda o trâmite da investigação, a gente oferece um indiciamento, propõe um indiciamento para o Ministério Público. O Ministério Público deve seguir na denúncia, claro que pode, inclusive, mas se entender, atribuir novos crimes também, fazê-lo na denúncia, que deve ser feita pelo CPP no prazo de 5 dias, já que ele está preso. E aí sim, né, com o recebimento da denúncia por parte do Poder Judiciário, é que ele se torna réu. Agora, claro, que esse crime, por ter sido um crime de homicídio, ele vai sim responder e vai ser julgado pela sociedade alagoana, no caso, pela população de Maceió, no caso, né, que é o local do crime. Delegado, o Douglas Lopes está no estúdio. Douglas, você tem uma pergunta para o doutor Sidney, ele está te ouvindo. Isso, doutor Sidney, boa tarde, prazer, muito obrigado por nos receber ao vivo aqui no Fique Alerta. É só um complemento do que a Mônica já perguntou ao senhor anteriormente sobre a história. Agora sai da esfera polícia, vai para a esfera justiça, né? Com audiência de instrução, primeira denúncia, depois audiência de instrução, outras audiências. Com sua experiência aí, 1 ano e meio, 2 anos para o julgamento ou essa é outra esfera? Não tem como a gente fazer essa projeção, doutor? Boa tarde, Douglas. A gente acredita, como assim, já foi um caso que também já foi com bastante elementos de prova, Douglas. É claro que, inclusive, Mônica, é importante dizer que nesse prazo de 10 dias, algumas perícias ainda vão ser juntadas aos autos, por exemplo, toxicológico, do material que foi colhido no estômago da criança. Né? Assim, algumas perícias, já foi juntado alguns laudos, mas, assim, pela nossa experiência, esses prazos são curtos, né? Até a denúncia, recebimento da denúncia por parte do Poder Judiciário, instrução, que é onde devem ser ouvidas todas as pessoas que nós elencamos como testemunhas de acusação, no caso, que o Ministério Público realmente repete, que é no caso o pessoal funcionário da escola, a própria mãe, né? E outras pessoas, a pessoa, quem vendeu o veneno, que inclusive fez o reconhecimento, disse, não, eu vendi o veneno. Então, assim, a gente acredita que a instrução do processo começa de cerca de 1 ano, a gente acredita que no mais tardar, nesse período até mesmo porque a gente trata de réu preso. Né? Então, assim, Mônica, Douglas, a gente sabe que quando tem réu preso, o Poder Judiciário dá, inclusive o CNJ vem cobrando que seja a celeridade, até porque, no caso de uma pessoa presa, tem que ser julgada rápido.